Natália, inicialmente eu já citei aqui que o mês de agosto é um mês aí alusivo sobre o agosto verde claro. Esse mês foi instituído pela Organização Mundial de Saúde para conscientizar então a população sobre os sintomas do linfoma, que é um tipo de câncer aí do sistema linfático. Eu gostaria então de pedir a você que pudesse esclarecer para nós e também para os nossos internautas se o linfoma realmente ele esse tipo de sangue, de câncer no sistema linfático, ele deve apresentar aí algo mais raro, mais difícil de ser diagnosticado ou não? Então, o linfoma, como você mesmo falou, é um tipo de câncer que acomete as nossas células de defesa, os glóbulos brancos, ou também conhecidos como os leucócitos. Ele, embora seja alguns linfomas que é um pouco raro esse tipo de câncer, ele não é difícil da gente perceber, tá? A gente comumente vê os pacientes apresentando linfonodomegalias, ou então popularmente conhecido como as ínguas, aquelas bolinhas, aqueles inchaços que acometem bastante a gente quando a gente está com algum resfriado, com algum quadro infeccioso. Então, o principal acometimento é mesmo essas ínguas que podem acometer a região do pescoço, da axila, da região inguinal, ou também as ínguas dentro do nosso corpo. E daí, se, por exemplo, se eu tiver um aumento dos linfonodos no tórax, eu vou ter dor para respirar, eu vou ter falta de ar. Se eu tiver no abdômen, eu posso ter dor abdominal, dificuldade para me alimentar, dificuldade para poder evacuar de uma maneira satisfatória. Então, é um linfoma que, quando ele chega, ele dá sintomas. Então, o paciente ele consegue perceber que alguma coisa está errada com ele, alguma coisa não está indo muito bem. E também, muito comumente, a gente vê paciente que tem febre todo dia à noite, chega lá no período de 5, 6 horas da tarde, começa com aquela febre de 37,8, 38, 38,5. Quando vai dormir, molha a cama, molha o lençol, molha o pijama que estiver usando de suor, precisa trocar a camisa do pijama. Então, quando você está tendo esses sintomas, você tem que pensar que alguma coisa está acontecendo e é um dos sintomas que pode ser o linfoma. Perfeito. Agora, doutora Natália, a senhora citou aí que o linfoma, não é? É um tipo de câncer, assim como a gente já tinha dito também inicialmente, é um tipo de câncer do sistema linfático, mas que ele não é tão assim comumente, né, nas pessoas. Embora isso, a Organização Mundial da Saúde, ela cita aí que mais de 10 mil brasileiros devem ser acometidos por essa doença ainda esse ano. Por que isso? Por conta da pandemia, que as pessoas acabaram aí receiosas em fazer aí uma prevenção mais adequada e até mesmo visitar o médico? Seria isso? Assim, o linfoma não tem muito como eu prevenir o acometimento dele, infelizmente, tá? Ele, quando tem que surgir, ele vem. Eu tenho 2 tipos diferentes de linfomas. Eu tenho os linfomas que são os agressivos. Esses chegam muito rapidamente, dão sintomas. Em 1, 2 meses o paciente já consegue perceber que alguma coisa não está indo bem, que ele está tendo esse emagrecimento, que ele está com esse surgimento desses tumores, desses nódulos. Os linfomas indolentes já entra nesse caso que você comentou, que é um linfoma que ele vai crescendo devagarzinho, ele é aquela visita indesejada que a gente não quer e vai crescendo dentro da gente e a gente não percebe muito bem. E quando a gente vê, passaram-se meses. E daí sim, o fato de um paciente ter o receio de procurar um médico, a gente tem visto muito isso no consultório, pacientes que ficaram o ano de 2020 inteiro sem procurar um médico e estão voltando agora. E daí a gente pega esses casos desses pacientes que deixaram, que menosprezaram o que estava acontecendo com ele e agora surge. Mas o acometimento, realmente, esse número que a OMS coloca é um número mais ou menos que a gente tem, embora pareça um número muito grande, né, 10 mil, 15 mil pacientes no ano inteiro. Se eu pensar nos outros tipos de câncer, pensar, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, que é muito mais prevalente, esse número é muito maior. Eu não tenho o número aqui exato, mas ele é muito mais frequente e vai ver que é um número muito maior do que esses 15 mil casos no ano dos tipos de linfoma. Agora, nem todo mundo tem acesso à informação, né? Que a senhora é muito clara pra gente em relação a isso. Muita gente não tem esse acesso que nós estamos tendo aqui, né, doutora? De um acesso remoto, pessoas que não têm nem celular, moram em áreas remotas, e todos estão sujeitos a esse tipo de situação, esse tipo de doença. Na visão da senhora, o que mais prejudica as pessoas a conseguirem realmente chegar no tempo certo e fazer um início de um tratamento?
Eu acho que a falta de conhecimento, porque como eu falei lá no começo, a gente tem as ínguas por outros motivos. Quem nunca ficou resfriado com dor de garganta e não teve uma íngua embaixo aqui do pescoço? Então, muitos pacientes acham que é só porque eu tô gripada, porque eu tô resfriada. Então, isso é o primeiro passo. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente tem uma discrepância entre os pacientes que têm acesso à saúde de uma forma particular ou por convênio, e aqueles pacientes que infelizmente não têm e acaba precisando do SUS. O SUS é excelente, não tem o que falar, ele promove o tratamento. Muito bem, agora 8h08, nós estamos conversando aqui com a doutora Natália Teixeira Souza, ela que é hematologista do Hemacor. Nós tivemos uma pequena queda aí no sinal da nossa entrevista, que nós estamos falando de uma data muito importante, a data alusiva chamada Agosto Verde Claro, que é instituído pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar a população sobre os sintomas do linfoma, que é um tipo de câncer do sistema linfático. E nós estamos conversando com a doutora Natália, que nós já temos o sinal restabelecido, e a doutora falava então sobre a falta de conhecimento, né, doutora, das pessoas que não têm a possibilidade de fazer um acompanhamento correto. Queria que a senhora complementasse o seu raciocínio, por favor. Então, assim, o paciente, quando ele está no sistema particular, no sistema onde ele tem um convênio, ele consegue o acesso ao médico de uma maneira mais rápida. Não deveria ser assim, deveria ser de uma maneira igualitária para todos, mas a gente sabe que os pacientes que dependem do SUS têm uma dificuldade maior de chegar no especialista. Ele tem o médico do PSF, ele tem o médico da UBS, ele consegue fazer esse acompanhamento, mas quando ele precisa desse acompanhamento terciário, de um hospital, de um especialista, a gente vê que não é tão fácil. Então a gente consegue ver muito que nesses pacientes, ele chega já com uma doença mais avançada, ele já chega com muito mais sintomas, com muito mais dificuldade da gente conseguir sucesso, mas mesmo assim, mesmo esses pacientes precisam procurar ajuda, precisam ir atrás, porque a gente consegue curar esses tipos de linfoma. Então, perceber que o corpo não está legal, perceber que está tendo esse crescimento desses linfonodos e buscar ajuda, buscar o médico.